Noboro, tudo bem? Boa tarde, Loduca. Ótimo. Bom, eu vou abrir aqui com algumas palavras e depois eu saio para uma outra reunião. Mas é o seguinte, eu vou falar sobre o papel do DAE em segurança de barragens. Eu me sinto muito honrado em fazer a abertura desse evento online tratando de segurança de barragens. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas o DAE participa, no âmbito de suas competências legais, do gerenciamento de recursos hídricos do Estado de São Paulo, articulando-se com a União e os Estados, visando a aplicação dos instrumentos das políticas nacional e estadual de recursos hídricos, nas bacias hidrográficas e nos corpos de água de interesse comum. Como partícipe da gestão das águas no Estado, as ações de nosso órgão objetivam a segurança hídrica, a defesa contra eventos hidrológicos críticos e a atuação para garantir os usos múltiplos dos recursos hídricos. Nesse mistério, o instrumento básico é a outorga de uso dos recursos hídricos e toda e qualquer interferência nos cursos d'água, seja obra, serviço, captação ou lançamento, precisa de autorização do DAE. Para fornecer as informações hidrológicas que subsidiam o gerenciamento dos recursos hídricos e o apoio às atividades dos comitês das bacias, distribuídas por todo o Estado, a gente opera a rede hidrológica básica do Estado e monitora rios, chuvas e águas subterrâneas, utilizando esses dados para a sociedade, também subsidiando os estudos hidrológicos, o balanço hídrico e a disponibilidade hídrica. Em convênio com outros órgãos, a ANA, a USP, o CEMADEM e o IPT, monitoramos ou contribuímos com o monitoramento de eventos críticos, como secas, cheias, inundações, escorregamentos, etc. Contamos com um grupo de engenheiros extremamente qualificados para a realização de estudos de infraestrutura hídrica, que compreende projetos e obras de desassoreamento, contenção de margens, retificação de rios, combate à erosão e barragens. Com o advento da Lei Federal número 12.334, de 2010, alterada esse ano pela Lei 14.066, que trata da segurança de barragens, o DAE passou a ser responsável pela fiscalização das barragens de usos múltiplos do Estado de São Paulo. É uma incumbência nova que o DAE, como órgão gestor de recursos hídricos do Estado de São Paulo, recebeu. Essa fiscalização, visando a segurança das barragens, tem como objetivo basicamente a segurança da população. Melhorando os aspectos relacionados à segurança, prevenimos a possibilidade da ocorrência de acidentes. E mesmo que eventos naturais críticos e não passíveis de prevenção venham a acontecer, se forem tomadas medidas preventivas antecipadas, certamente as consequências serão minimizadas. Com a presente webinar, buscamos um maior entrosamento, em especial com os empreendedores de barragens e também com os técnicos envolvidos neste assunto, visando principalmente uma parceria que possibilite assegurar a segurança dos empreendimentos e, consequentemente, do meio ambiente e da população. Por isso, trabalhamos nessa área em estreita relação com a Defesa Civil do Estado. É de extrema importância que os empreendedores estejam cientes da importância do aspecto de segurança de suas barragens, que são seus patrimônios, seus ativos, fontes de insumo de produção que merecem ser bem cuidados. O DAE, como sempre, está pronto para agir como órgão que serve à sociedade. Coloco a equipe de segurança de barragens à disposição
para esclarecer dúvidas e questões para atingir os objetivos previstos em lei. Com essa webinar, damos mais um passo na realização desse trabalho. Um bom proveito a todos e uma boa tarde, uma boa reunião. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Loduca. Sei que o senhor é uma pessoa extremamente ocupada, então nos sentimos honrados com a sua abertura. Antes de começar os nossos trabalhos, eu gostaria de justificar o porquê nós fizemos esta webinar. Planejávamos fazê-la presencialmente desde o ano passado. E por que isso? Quando nós começamos os nossos trabalhos de fiscalização, nós percebemos nas visitas aos empreendedores que o desconhecimento da lei e da ação do DAE era quase que uma regra. Então sentimos necessidade de divulgar para a população e principalmente para os empreendedores de barragens aspectos relativos à lei de segurança e principalmente qual que é a atuação do DAE nesse assunto que é tão importante. Então, a engenheira Alessandra vai falar sobre os aspectos relevantes da lei de segurança e a engenheira Ivônica, coordenadora do grupo, vai falar sobre as ações do DAE desde que começamos nossos trabalhos até hoje. E convidamos o tenente Tiago Luiz Lourençon, diretor da Defesa Civil do Estado de São Paulo, para falar sobre o PAI, Plano de Ações de Emergência, e sua relação com o PLANCOM, o Plano de Contingências, que algumas barragens são obrigadas a fazer. Finalizando as apresentações, nós vamos abrir uma sessão de respostas para as perguntas que vão nos chegar via chat. E procuramos fazer com que esse nosso encontro fosse o mais compacto possível, para que não fosse muito cansativo. Planejamos mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos, e aquelas perguntas que nós não conseguirmos responder, eu prometo que responderemos via e-mail e não deixaremos nenhuma pergunta sem resposta. Então, para começarmos, eu chamo a engenheira Alessandra para fazer a sua primeira apresentação. Por favor, Alessandra. Obrigada, Noboro. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso primeiro webinar. Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês. Bom, esse webinar é para falar sobre as ações do DAE na fiscalização e segurança de barragens. Eu vou falar um pouquinho sobre legislação. E a legislação federal que trata desse assunto é a Lei 12.334 de 2010. Ela foi atualizada agora em 2020 e essa lei ela estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. E a segurança de barragens é uma condição que tem o objetivo de manter a estabilidade estrutural e operacional, assim como a vida, a saúde, a propriedade e o meio ambiente. Essa lei também ela cria o Sistema Nacional de Informação de Segurança de Barragens, que é um registro informatizado das condições da barragem. Em nível estadual, nós temos a portaria da E 3907 de 2015, ela foi atualizada agora em 2017, e ela estabelece os critérios de classificação da barragem e traz também o conteúdo mínimo que precisa para elaborar um plano de segurança. Como leis auxiliares, nós temos a resolução do CNRH, que é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e a resolução da ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Bom, para vocês entenderem melhor como que funciona esse sistema, eu trouxe aqui um fluxograma, onde nós temos aqui o CNRH, como eu já falei, é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Ele vai estabelecer as diretrizes para a implementação da lei, e baseado nisso, os órgãos estaduais que tratam desse assunto, eles não vão apenas fazer a fiscalização, mas também o cadastramento e a classificação das barragens dentro de suas competências.
No caso do Estado de São Paulo, o órgão fiscalizador responsável é o DAEE, que ele vai atuar nas barragens de usos múltiplos dos empreendedores públicos e privados. Esses empreendedores, eles devem executar as ações de segurança, mas essas ações, elas precisam de planejamento. E esse planejamento, ele vem registrado num documento chamado Plano de Segurança de Barragem. Esse plano, ele contém o planejamento de registro de operação e manutenção, o PAI, que é o Plano de Ação de Emergência, que é a identificação e análise das possíveis situações de emergência, assim como estabelecer medidas preventivas e corretivas de tais situações e estratégia de divulgação e alerta para a população possivelmente afetada. Traz também o relatório de inspeção de segurança e o RPSB, que é a Revisão Periódica de Segurança de Barragens. Essa revisão é um estudo do diagnóstico do estado geral da barragem, onde vai ser levado em consideração critérios de projeto, atualizações de dados hidrológicos, as condições, a montante e a jusante da barragem. E esse plano, ele é regulamentado pelos órgãos fiscalizadores, que quando recebem um plano dos empreendedores, eles encaminham para a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e a ANA, com esses dados, ela vai fazer o RASB, que é o Relatório Anual de Segurança de Barragens. Esse relatório, ele vai ser encaminhado para o CNRH, e com essas informações, o CNRH, ele vai apreciar e fazer sugestões de aprimoramento da lei. A ANA, ela também é responsável pelo SNISB, que é aquele sistema informatizado onde vai ter as informações das condições das barragens. O SNISB vai estar disponível na internet, que vai ter acesso para a sociedade também. Bom, para saber se uma barragem ela faz parte do PNSB, que é o Plano Nacional de Segurança de Barragens, precisa verificar algumas características. No caso do estado de São Paulo, das barragens onde o DAE atua, precisa verificar a capacidade do reservatório, se ela é maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos, ou a altura maior a 15 metros, ou o dano potencial associado médio ou alto. Esse dano potencial é aquele dano que pode ser causado para a população ajusante, ou seja, a população que está depois da barragem devido a algum rompimento ou qualquer outro acidente, trazendo impactos sociais, ambientais e econômicos. Tendo pelo menos uma dessas características, o empreendedor vai precisar fazer o Plano de Segurança de Barragens, o PSB, e esse plano, ele contém até 4 volumes. No primeiro volume, informações gerais, onde se tem os dados do empreendedor, características da barragem. No volume 2, planos e procedimentos, são informações de manutenção, monitoramento e instrumentação da barragem. O volume 3, que é o Plano de Ação de Emergência, o PAI, será elaborado apenas para as barragens classificadas com as notas A, B e C. Essa classificação eu já vou explicar para vocês. E o plano ele vai ser melhor discutido pelo Tenente Lourençon. No volume 4, a revisão periódica de segurança de barragens, como eu já falei, é um estudo do estado geral da barragem, e o resumo executivo, que, dentre outras informações, vai ter a parte de recomendações e plano de melhorias da barragem. Bom, como eu disse, as barragens que fazem parte do plano de segurança, elas precisam de uma classificação. E essa classificação, ela está dentro de uma matriz que tem 2 parâmetros principais, a categoria de risco e o dano potencial associado. Ambos, elas serão classificadas como alto, médio ou baixo. Eu vou explicar melhor como que isso funciona. A categoria de risco vai levar em consideração as características técnicas da barragem, como, por exemplo, altura, comprimento, há quanto tempo essa barragem existe, o seu estado de conservação, onde será verificado como que está o estado do vertedor, se tem percolação na barragem, se tem algum tipo de deterioração, e o plano de segurança também, se a barragem tem projeto, se a barragem
barragem possui uma equipe técnica de segurança, se são feitos relatórios de inspeção nessa barragem. Cada item desses vai me dar uma pontuação, e essa pontuação, e eu vou fazer um somatório, onde essa pontuação final vai dizer se a categoria de risco é alta, média ou baixa. O outro parâmetro, o dano potencial associado, o DPA, vai ser verificado o volume total do reservatório, o potencial de perdas de vidas humanas, o impacto ambiental e impacto socioeconômico. Aqui também será feito um somatório de todos esses itens, e o resultado vai verificar se o DPA é médio, alto, médio ou baixo. Bem, com essas duas informações, eu vou jogar o resultado na matriz de classificação, como, por exemplo, a barragem tem uma categoria de risco alta e o dano potencial associado médio. Então, eu verifico aqui, categoria de risco alto, dano potencial associado médio. Então, nesse caso, a nota da barragem vai ter uma nota A. Mas o que isso significa? Essa nota vai dizer de quanto em quanto tempo o empreendedor vai precisar apresentar a inspeção da sua barragem, e indica também a periodicidade das revisões periódicas e se a barragem vai precisar ou não elaborar o PAE, que é o Plano de Ação de Emergência. Bom, só retomando um pouquinho, o empreendedor, que ele tem uma barragem que está dentro daqueles critérios, volume maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos, altura maior ou igual a 15 metros, ou então dano potencial associado médio ou alto, vai precisar ter uma equipe técnica de segurança, e ele vai precisar elaborar um plano de segurança e encaminhar para o DAE. O DAE, por sua vez, vai encaminhar essas informações para a ANA, onde será disponibilizada no SNISB, que é aquele sistema informatizado. Bom, para auxiliar o empreendedor nessa empreitada, o DAE está fazendo a revisão da portaria 3907, que, apesar de ter sido atualizada em 2017, houve uma atualização da Lei 12.334, agora em 2020, e por isso essa portaria precisa de revisão de alguns pontos. Também o DAE está elaborando instruções técnicas para auxiliar o empreendedor a elaborar o plano de segurança de barragens, só que acontece que existem algumas barragens que possuem algumas características que elas não se enquadram em todos os itens daqueles 4 volumes do plano de segurança. Por isso, o DAE também está fazendo um estudo para elaborar um PSB simplificado. Bom, caso o empreendedor ele não cumpra com as suas obrigações, a Lei de Segurança de Barragens, que é a Lei 12.334, ela traz uma inovação, que é a parte de infrações e sanções. Se o empreendedor ele não cumprir com as suas obrigações, ele pode levar advertência, ter multa, sofrer o embargo da sua obra ou atividade, ter restrição de seus direitos. Mas acontece que não é isso que o DAE pretende. O que a gente quer é que o empreendedor ele tome consciência da importância da segurança da barragem, e por isso nós estamos promovendo programas de educação como esse webinar, por exemplo, que vocês estão assistindo. E o DAE auxilia o empreendedor no que for necessário. Por exemplo, o empreendedor ele tem uma dúvida, ele pode mandar um e-mail para a gente, ou então, se for uma dúvida um pouco mais complexa, pode marcar uma reunião. Mas acontece, só um detalhe, que devido à Covid-19, por enquanto essas reuniões estão acontecendo de maneira remota, porque estamos em home office devido à Covid. E na parte de fiscalização também, quando o fiscal ele vai até a barragem, explicado para o empreendedor o que é a segurança de barragens, qual a sua importância, qual a documentação que o empreendedor precisa apresentar, e é dado um prazo razoável para a apresentação de todos esses documentos também, porque o nosso objetivo é que o empreendedor ele tenha um entendimento da situação
e ele faça todos os procedimentos necessários para garantir a segurança da sua barragem. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar por hoje. Quem precisar pode entrar em contato através do cisb@dae.sp.gov.br e muito obrigada a todos. Muito obrigado, Alessandra. E passo agora a palavra à doutora Ivone, coordenadora do Grupo Técnico de Segurança de Barragem, que vai apresentar as atividades do DAE desde a sua implantação até agora. Por favor, doutora Ivone. Boa tarde. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, agradeço a todos os ouvintes presentes nessa webinar. Agradeço também aos colegas do CTH, do Grupo de Segurança de Barragem, que contribuíram para a realização desse evento, principalmente as engenheiras Fátima, Heloísa Pion e ao engenheiro Noboro, diretor do CTH, que foram os responsáveis pela coordenação do evento, e a engenheira Érica, que está nos dando todo o suporte para esse webinar. As leis 12.334 e 14.066 vieram para garantir e regulamentar os padrões de segurança das barragens. No estado de São Paulo, o DAE é a instituição responsável pela fiscalização das barragens de usos múltiplos em rios estaduais. O DAE, como fiscalizador, deve exigir do empreendedor atendimento às solicitações, elaboração do PSB do PAI, inspeções e manutenção do barramento. Para isso, cabe ao DAE o atendimento para esclarecimento de dúvidas e orientações, análise da documentação entregue e determinar providências. A equipe técnica de segurança de barragens, UGPSB, que Unidade Gerenciadora de Projetos de Segurança de Barragens, é composta de 3 engenheiros com atribuição formal e 7 técnicos sem atribuição formal. Existe atualmente um total de 548 barramentos a serem fiscalizados. Para a implantação do banco de dados dos barramentos, em 2016, o DAE, através do empreendimento com verba do FEIDRO, viabilizou a contratação de uma empresa de consultoria. Essa empresa fez o levantamento dos espelhos d'água para identificação das barragens que se enquadravam nos critérios da lei, ou seja, altura maior ou igual a 15 metros, volume maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos e DPA alto ou médio. Em seguida, foram levantados os espelhos d'água existentes por UGRI, com área maior do que 4 hectares. Essa área, a princípio, provavelmente conseguiria filtrar os barramentos que poderiam se enquadrar. Os trabalhos foram concluídos para todo o estado de São Paulo em junho de 2018. Foram identificados 4.258 espelhos d'água, sendo 3.425 espelhos com área superior a 4 hectares, sendo que 302 são de rejeitos de mineração ou de geração de energia elétrica, que são objeto de fiscalização de órgãos federais. 2.039 não se enquadraram por serem lagoas naturais ou cavas, e 1.084 barramentos de múltiplos usos. Desses 1.084 barramentos de múltiplos usos, foram identificados 143 barragens, sendo que 138 estavam outorgadas e 5 ainda não possuíam outorga regularizada. A outorga permite conhecer os responsáveis do barramento, além das características técnicas. E 941
barramento sem outorga, portanto, não se conhece o empreendedor, muito menos as características técnicas do barramento. Em posse desse levantamento, o DAE trabalhou, a princípio, somente com barramentos outorgados. A outorga nos permite saber quem é o empreendedor para se ter acesso ao endereço de correspondência e cobrar as obrigações impostas na lei. As informações obtidas, elas foram cruzadas com o banco de outorga do DAE, a fim de se conhecer os responsáveis pelo empreendimento, além das informações técnicas das barragens. Foram enviados ofícios aos respectivos empreendedores, solicitando o autocadastramento através da planilha, denominada Anexo 4. Em 2018, os empreendedores de barragens outorgadas começaram o autocadastramento, dando continuidade para o ano seguinte. Após uma análise desse documento, os técnicos do DAE puderam verificar o enquadramento e fazer a classificação através da matriz geral constante na portaria DAE 3907. Os empreendedores das barragens com classificação geral A, B, C e D foram notificados, através de ofício, para apresentação do PSB. Desde o ano de 2019, desde o ano de... Deixa eu voltar. Após o recebimento dos PSBs, o DAE faz uma análise desse documento e verifica o enquadramento e solicita revisões, e após as revisões é verificado, após as revisões é feita o acompanhamento das revisões e das visitas técnicas. As barragens enquadradas na Política Nacional de Segurança de Barragens, elas foram classificadas, enquadradas, então observa-se que 7 barragens foram enquadradas por volume, 10 barragens foram enquadradas por altura, 14 por volume e por altura, 112 por DPA alto ou médio e 41 por serem barragens em cascata. Esse gráfico ilustra as barragens cadastradas no SNISB por UGRI. Observa-se que a UGRI 5 concentra a maior parte do total das barragens inseridas no SNISB. Para o levantamento das barragens sem outorga, cujos espelhos foram definidos pela empresa contratada, ou seja, barragens conhecendo-se somente a localização, no segundo semestre de 2020 foram iniciadas as visitas técnicas nesses barramentos, com elaboração de um relatório técnico, onde se consta uma classificação preliminar, além de se obter os dados administrativos do empreendedor. O empreendedor, então, é orientado a requerer a outorga junto à bacia do seu empreendimento, e todo o processo de autocadastramento é iniciado, seguido da análise da documentação da barragem para a verificação do enquadramento e da classificação. Os empreendedores das barragens com classificação A, B, C e D receberão um ofício para apresentação do PSB. Esse gráfico ilustra as barragens cadastradas no SNISB por ano, a partir de 2017. Em 2018, foram cadastradas mais 92 barragens outorgadas, totalizando 109 barragens. Em 2019, acrescentou-se mais 50 barragens, totalizando 159. E nesse ano de 2020,
foram cadastradas mais 389 barragens, totalizando 548. Observa-se que essas 389 barragens cadastradas no SNISB são somente espelhos localizados. Não se conhece as características técnicas do barramento, muito menos quem são os verdadeiros empreendedores. A coordenação do cadastro no SNISB é realizada pelos tecnólogos Luiz Sinaldi, Carlos Alberto e pela engenheira Heloísa Pion. Esse gráfico mostra a evolução ao longo dos anos das visitas técnicas aos barramentos. Observa-se que no ano de 2020 foram visitadas tanto barragens com PSBs entregues, ou seja, barragens outorgadas e classificadas, quanto barragens não outorgadas. Como atribuição da lei, o DAE, órgão fiscalizador de São Paulo, deve fazer visitas técnicas após o recebimento dos PSBs. As visitas técnicas dos barramentos outorgados são coordenadas pelas engenheiras Alessandra, Érica e Solange, e a dos barramentos não outorgados pelo engenheiro Noboro e engenheira Fátima. O DAE, como órgão fiscalizador de barragens do Estado de São Paulo, tem como uma das atribuições capacitar seus técnicos. No final de 2016, até abril de 2017, o DAE promoveu um curso de 54 horas, ministrado nas dependências do DAE-CTH, para técnicos do DAE especialistas em... ele foi ministrado nas dependências do CTH por técnicos do DAE especialistas em barragem. O público-alvo desse curso foram os técnicos do DAE, tanto do CTH quanto da Bacia Alto Tietê, quanto da Sabesp, Defesa Civil. Em 2018, o DAE e o IPT montaram um curso de especialização em segurança de barragens, com duração de 4 semestres, 4 módulos, 2 anos, ministrado na Fundação Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Esse curso foi ministrado por técnicos do DAE, CTH e IPT, e especialistas de renome no meio técnico de barragens. Em 2019, o DAE promoveu um curso de capacitação expedita, que foi ministrado pelo professor Dr. Noboro Minei, diretor do CTH, para os técnicos do DAE, CTH de Marília, Presidente Prudente e Piraju. Também no ano de 2019, a ANA promoveu um curso de 40 horas nas dependências do DAE e CTH. Esse curso foi ministrado pelo professor José Marques e voltado para os técnicos do DAE, da Defesa Civil, Sabesp e EMAI. Para o próximo ano, em 2021, o DAE e o IPT, através do recurso Capacita da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, montaram um curso de capacitação em segurança de barragens de 240 horas, um ano de duração, online, ministrado por técnicos do DAE, CTH, IPT e especialistas na área. Bom, como conclusão, o DAE tem que promover a educação, a conscientização, dar auxílio ao empreendedor e fazer a fiscalização dos barramentos que estão sob sua responsabilidade. Assim, a segurança da barragem estará presente aos empreendedores, que são os primeiros beneficiários, à população e ao meio ambiente. O contato com o grupo de segurança de barragens é através desse e-mail cisb@daesp.gov.br. Eu agradeço a todos os ouvintes. Muito obrigado, doutora Ivone. Recordando, nós abriremos uma sessão de respostas logo após as apresentações. Agora eu convido o tenente Tiago Lourençon para fazer a sua apresentação. Por favor, tenente.
Boa tarde a todos. Eu sou o Tenente Thiago Luiz Orenson, diretor do Núcleo de Análise de Risco da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Núcleo que tem a incumbência de tratar dos assuntos relacionados à Política Nacional de Segurança de Barragens. Para iniciar, eu vou passar a transmitir aqui a minha apresentação. Então, senhores, para a gente poder entender melhor essa dinâmica de integração que deve ocorrer entre o plano de ação de emergência e o plano de segurança, o plano de contingência municipal, a gente precisa passar rapidamente aqui pelo conceito de sistema de proteção e defesa civil. Então, ele é instituído pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e aqui no Estado, usando como exemplo, né, o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, ele tem essa estrutura que os senhores estão vendo aí, tá? O órgão central, como coordenador desse sistema, é a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Então, aquelas atividades que nós coordenamos aqui, nós atuamos como órgão central do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, tá? Os órgãos regionais são as nossas coordenadorias regionais de proteção e defesa civil. Os órgãos municipais são as coordenadorias municipais, e nelas estão os núcleos de proteção e defesa civil, que são núcleos que devem ser formados nas áreas onde exista o risco, algum tipo de risco de desastre. Os órgãos setoriais são todos os órgãos da administração pública, direta ou indireta, das 3 esferas de governo, né, federal, estadual e municipal, naquele território específico, que atuem naquela área. E os órgãos de apoio, enfim, trata-se da iniciativa privada, universidades, instituições bancárias, né, a sociedade civil organizada, terceiro setor, a própria população inserida nesse cenário de risco, tá? Falando, então, rapidamente aí sobre o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, a gente precisa entender, né, que existem diversos sistemas de proteção e defesa civil no país, tá? Então, vamos lá. Essa mesma estrutura, né, ela é replicada, né, ela inicia, na verdade, no sistema federal, onde as atividades de proteção e defesa civil são articuladas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. E, da mesma forma, né, uma forma parecida, né, adaptada à realidade de cada município, quando as defesas civis municipais articulam as atividades do seu território, como órgão central do sistema, estamos falando do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Então, quando tudo isso estiver funcionando, né, a gente entende, enfim, que se trata aí, a gente está falando de mais de 5.000 sistemas municipais de proteção e defesa civil no país, né, todos os estados com seus sistemas estaduais funcionando, mais o Distrito Federal, e o sistema federal, que é operacionalizado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A somatória de todos esses esforços é o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. É importante a gente entender esse conceito, tá? E a base disso, né, a operacionalização desses sistemas de proteção e defesa civil é essa estrutura que permite que as ações, as fases de defesa civil sejam operacionalizadas adequadamente e atenda o interesse público, a necessidade da população. E essas fases são as fases de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. A gente não vai precisar se aprofundar muito nesse tema, nesse momento, tá? E quais são os princípios norteadores, né, para esse entendimento sistêmico? Os princípios norteadores são a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é a Lei 12.608, de 2012, e a Política Nacional de Segurança de Barragens, para esse caso específico que estamos dialogando aqui. Tá? Por que para esse caso específico? A gente vai entender que a PNPDEC, né, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela deve se integrar a todas as outras políticas setoriais. No nosso caso hoje, Política Nacional de Segurança de Barragens. Então, a PNPDEC, ela estabelece lá no artigo 2º que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios adotar as medidas relativas à proteção e defesa civil. Então, aqui é um ponto muito importante que eu preciso, né, sempre deixar claro, que a gente entende as dificuldades dos empreendedores nesse processo em relação ao poder público municipal, quando a gente fala do município que não tem a defesa civil ou que não tem uma defesa civil estruturada. Então, aqui é importante a gente salientar sempre que a PNPDEC estabelece as suas competências,
para os entes federados e não para um órgão de proteção e defesa civil. Tudo bem? Então, naquele município em que não exista uma defesa civil, quem é o coordenador natural dessas atividades relativas à PNPDEC é o prefeito municipal. Então, a gente sempre concita aos prefeitos que nomeiem, então, um agente técnico político para que seja o coordenador municipal de proteção e defesa civil, da mesma forma que ele faz lá com o secretário municipal da educação, da saúde, da segurança, nomeia, então, uma pessoa para cuidar do tema em seu município. Do contrário, será ele o responsável por essas ações, e articulando tudo dentro do seu município. Por quê? Reforço. Compete aos entes federados e não ao órgão de proteção e defesa civil, é o que diz a lei, é o que diz a PNPDEC, tudo bem? E a partir de quando que essa competência será do órgão de defesa civil para o município que possua, né? Vai ser a partir do momento em que o órgão estiver criado por norma municipal e o coordenador estiver nomeado pelo prefeito. Aí ele delega suas atribuições naturais de coordenador municipal para um coordenador de forma específica e o seu órgão existente ali no seu território. Ainda assim, o pensamento sistêmico que a gente acabou de falar, ele nunca deve falhar, né? Deve sempre continuar. Afinal de contas, todos do município, de todos os órgãos, né, todas as entidades públicas presentes na área, no território, que atuam no município, seja essa entidade pública da administração direta ou indireta, das 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, todos eles têm competência perante a PNPDEC. É o que define a lei, é o que a gente está vendo aí. Tá? E essa integração, então, termina de ser formalizada pela própria PNPDEC, né, através do parágrafo único do seu artigo 3º. Ela determina que a PNPDEC deve ser integrada a todas as outras políticas setoriais. Então, daqui vem o entendimento de funcionamento sistêmico de defesa civil. Tá? Vamos fazer agora uma breve alusão em relação ao empreendedor e como ele se posiciona perante a PNPDEC. Então, a gente volta aqui no artigo 2º, a gente continua a leitura do texto ali, né, em cima. Então, os senhores podem observar aí, né, que a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, eles podem envolver a colaboração de entidades privadas e a sociedade em geral. Então, desse artigo aqui, a gente tira aqueles primeiros quadrinhos que eu passei para os senhores aí, né? As entidades públicas e privadas que devem ser envolvidas, inclusive a sociedade civil em geral, né? A sociedade civil organizada ou a própria comunidade. Acontece que, da forma que está especificado aqui, né, a gente decorre a interpretação por parte da iniciativa privada, né? Então, a gente sabe que tem muitos empreendedores do poder público, né, e outros iniciativa privada. Então, decorre, né, da iniciativa privada, em geral, né, não estou falando só referente à Política Nacional de Segurança de Barragens, o entendimento de que eu não sou obrigado a participar, né, porque eu posso ser concitado, mas quer dizer que eu não sou obrigado. Entende dessa forma a PNPDEC. Mas, no caso específico do empreendedor de barragem, essa premissa não é verdadeira. Por que não é verdadeira? Porque existe um outro instrumento normativo que determina obrigações ao empreendedor perante a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. E esse instrumento normativo é a Política Nacional de Segurança de Barragens. Então, para o empreendedor, nesse caso específico, não existe a possibilidade de querer, né, atuar com temas relacionados à proteção e defesa civil. É dever, porque está especificado na PNSB e todo o conjunto normativo decorrente, né, que são as normas dos órgãos fiscalizadores, e agora, em especial, com relação às recentes alterações que ocorreram na PNSB, em que no artigo 12 estão especificados temas de extremo interesse da proteção e defesa civil. Então, nós temos aqui esses 2 atores importantíssimos nesse processo de integração. Do poder público, né, e a decorrente obrigatoriedade de integração, né. Então, do poder público decorre a obrigatoriedade decorre da PNPDEC e do empreendedor, ela decorre da PNSB, que devem ser integradas, como a gente acabou de ver. Os instrumentos de cada um dos atores são esses que a gente vê aí, né? Da PNPDEC é o plano de contingência, decorre o plano de contingência, que é uma obrigatoriedade do município elaborar, e da PNSB o plano de ação de emergência, que é uma obrigatoriedade do empreendedor fazer a elaboração. E o que é o plano de contingência, né? O plano de contingência, em poucas palavras, é um documento que
a partir da análise de um cenário de risco, ele cataloga informações referentes às ações e procedimentos que todos os órgãos envolvidos no Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil deverão fazer no atendimento emergencial, até mesmo de forma preventiva, um pouco antes dele, tá? Catalogando também os recursos humanos e materiais que cada um desses atores irá disponibilizar para o atendimento da emergência. Essa é a importância do plano de contingência, né? Saber onde estou e para onde eu quero chegar. De que forma eu pretendo chegar? Quem eu tenho que envolver e quais serão os recursos que serão utilizados, aplicados por cada um. O PAI, por sua vez, apesar dos conceitos estarem descritos em palavras distintas, né? Esse conceito do plano de ação de emergência foi extraído aqui da resolução da ANA 236, também existe um conceito muito parecido na normatização da ANM, também existe um conceito um pouco mais enxuto em normas do Ministério do Meio Ambiente, mas basicamente ele diz a mesma coisa, né? O plano de ação de emergência é um documento elaborado pelo empreendedor, por intermédio do qual é feita a análise de um cenário de risco, que, para a PNSB, o cenário de risco é a mancha de inundação, né, decorrente lá do estudo de dam break, e sobre essa análise, o empreendedor ele cataloga também os órgãos que deverão atuar, os procedimentos que deverão ser realizados e os recursos humanos e materiais que cada um irá disponibilizar para atender a emergência. Em suma, né, a destinação, o objetivo dos dois documentos, eles são muito parecidos. Por isso que a gente consegue enxergar semelhança neles dois na hora de fazer a integração. É importante salientar que na emergência de barragem ela possui duas fases distintas, né? Uma fase interna e uma externa. Na fase interna, as ações são coordenadas pelo empreendedor, com apoio do poder público. Essa integração já acabamos de ver aqui, né? Existe uma obrigatoriedade de integração decorrente da PNSB e da PNPDEC. A fase externa, as ações são coordenadas pelo poder público, com apoio do empreendedor, agora mais do que nunca, né? Como eu já falei, artigo 12 da atual PNSB estipula diversas obrigatoriedades lá que devem ser inseridas no plano de ação de emergência. Inclusive, né, nos parágrafos do artigo 12, é especificado que a Defesa Civil e a comunidade precisam participar desse processo de produção do plano de ação de emergência. Então, a nova PNSB, ela vem fomentar essa articulação entre os atores que envolvem nesse processo. Ainda na fase interna, né? Fase interna, a legislação é a de segurança de barragens, a PNSB e as normas dos órgãos fiscalizadores. Ela é regulada por órgãos fiscalizadores, né? Estaduais, federais e municipais. O foco da fase interna, lá do plano de ação de emergência, é na segurança, e as ações são todas estruturadas no plano de ação de emergência. Já na fase externa, as ações, como falamos, coordenadas pelo poder público. A legislação é a de proteção e defesa civil, normatizado pelas defesas civis, também, né, das três esferas, assim como ocorre a regulação pelos órgãos fiscalizadores, mas o foco é na emergência propriamente dita. E as ações são estruturadas no plano de contingência municipal. E aí a gente chega aqui para falar rapidamente sobre os elementos que são compartilhados nesses dois planos. Acabamos de falar, né, que existe uma similaridade entre esses dois documentos, né, o objetivo de que trata qualquer um, de que eles tratam, né. Então existem elementos que são compartilhados. E aqui residiram aí, né, por um grande período, né, as maiores dúvidas, tanto dos empreendedores quanto do pessoal da Defesa Civil ou do próprio Poder Público Municipal, onde não existe a Defesa Civil. Relembrando, né, onde não tem Defesa Civil lá, o prefeito que deve articular as atividades decorrentes da PNPDEC, né, inclusive a integração do PNSB em parceria com o empreendedor. Então, o que a gente via muito, né, dúvidas do Defesa Civil Municipal. Eu não sei o que eu preciso ver num plano de emergência. Da mesma forma, né, o empreendedor, eu não sei o que a Defesa Civil precisa de mim para elaborar o plano de contingência. Então, diversas conversas, né, diversas atividades, a gente vem sanando essas dúvidas que do Comitê de Barragens resultaram no nosso checklist, né, para avaliação de plano de ação de emergência, e ali algumas recomendações daquilo que nós, Defesa Civil do Estado, entendemos que são informações essenciais para que o município elabore seu plano de contingência. Dentre elas, essas aqui que eu cito para vocês, né? Inclusive pela semelhança. Então, no plano de contingência, eu tenho a avaliação de um cenário de risco, né? E ele se equipara ao plano de ação de emergência no mapa de inundação.
que também trata de um cenário de risco, né? Um cenário de risco de inundação decorrente de um rompimento de barragem. No plano de contingência, eu preciso falar sobre população vulnerável. E no PAI, existe o levantamento da população inserida na mancha de inundação. Os gatilhos de acionamento do plano de contingência, eles decorrem, no plano de contingência para barragem, eles decorrem do sistema de monitoramento do empreendedor. Então, é o empreendedor que monitora o barramento e passa as informações para a Defesa Civil Municipal. E a partir dessas informações, especialmente vinculando elas aos níveis de operação que estão presentes no plano de emergência, né? Tem algumas distinções entre os órgãos fiscalizadores, as suas normas, mas basicamente é a operação normal, atenção, alerta ou emergência, né? Então, em cada nível desse, vai decorrer uma ação específica no plano de contingência. Então, a gente está falando desde o acionamento preventivo, né, até um acionamento emergencial. Nos dois existe o plano de comunicação, que a gente sempre fomenta para que seja mantido, né, tanto pelo empreendedor quanto pela Defesa Civil Municipal, para que exista uma redundância e a gente evite o problema de algum órgão deixar de ser acionado por qualquer um dos atores. Nos dois, né, a presença da informação de rotas de fuga e pontos de encontro, e nos dois, as ações de contingência. E por fim, agora passando rapidamente, para que os senhores entendam, né, os processos de elaboração do plano de contingência, eles são bem simples, né, é trabalhoso, na verdade, né, não é um trabalho difícil elaborar um plano de contingência. Ele só é trabalhoso, é árduo, né. Então, o primeiro passo é a percepção do risco, e no nosso caso específico aqui, é o conhecimento da área de risco através do mapa de inundação. O segundo passo, o gestor municipal de defesa civil, ele precisa entender esse cenário e envolver o máximo que ele conseguir as iniciativas, né, públicas, os órgãos de atendimento emergencial, particulares e as comunidades afetadas em um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho vai, no terceiro passo, analisar o cenário de risco de forma conjunta, onde cada um vai entender a sua atuação, o que precisa fazer, definindo, então, os seus procedimentos próprios, e os recursos que serão alocados por cada um deles. Tudo isso vai ser colocado no plano de contingência, tá? Atribuindo, inclusive, as responsabilidades e utilizando os mecanismos de coordenação necessários para uma emergência de grande volume. O próximo passo será a aprovação do plano, que é feito por todos aqueles que participam do plano, especialmente os responsáveis por ofertar os recursos, né, humanos e materiais. A aprovação tem que ser feita por todos, inclusive por componentes da própria comunidade, né, que deve participar nesse processo aqui. A divulgação do plano de contingência, porque ele deve ser público, né? Uma vez que a população já participou desse procedimento e já aprovou, vai ser apenas uma simples divulgação, né? Não vai decorrer muito problema, mas precisa fazer, seja por uma consulta pública, apresentação no site da prefeitura, etc., né? E, por fim, a operacionalização do plano. Todo plano tem que ser operacionalizado, é o que agora está sendo exigido, né? Também para o plano de ação de emergência, com a nova PNSB, né? Através da realização de exercício simulado. Então, veja, quando o plano é operacionalizado, né, no exercício simulado ou na emergência propriamente dita. Isso é importante que se faça o simulado, porque é através do exercício simulado que você consegue testar o seu plano. Os dois, plano de contingência e plano de ação de emergência. É através do simulado que a gente consegue ver se aquilo que foi programado consegue ser cumprido adequadamente e, assim, efetuar a revisão e readequação do plano para os pontos que não funcionaram muito bem. Lembre-se, senhores, a atuação cooperativa ela é essencial para o sucesso da integração desses dois planos. Tá? É o que a gente sempre fomenta, a cooperação entre os atores, defesa civil ou poder público municipal, onde não existe defesa civil, e os empreendedores de barragens. Por quê, gente? Porque o nosso maior objetivo é a preservação da vida, tudo bem? E dentro desse conceito de sistema, eu demonstro aí para os senhores o lema da defesa civil, tá? Defesa civil somos todos nós, justamente por entender o funcionamento sistêmico, onde todos têm responsabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, tenente. Foi brilhante sua apresentação. E agora vamos passar para a última fase do nosso trabalho, que é a sessão de perguntas. Então, nós já temos uma primeira pergunta aqui, aliás, são duas perguntas, do João Miguel Nicolau Neto, endereçado a Alessandra. A primeira pergunta: haverá atualização da portaria 3907 em consequência do que houve na Lei 12.334, alterada pela 14.066? Eu faço depois a segunda pergunta que ele nos enviou. Por favor, Alessandra.
Sim, a portaria 3907, ela tá sendo revista justamente por causa dessa alteração que teve na Lei 12.334, porque essa lei que eu tinha citado, 14.066, agora de 2020, ela incluiu alguns artigos, alguns incisos na portaria 12.334 que ainda está valendo. E por isso a gente precisa fazer, o DAE precisa fazer uma atualização da 3907 também. Agora a segunda pergunta do João. Por que a classificação do Estado de São Paulo é diferente da federal? Seria importante adequar a estadual para ser igual? Não é que a classificação do Estado de São Paulo é diferente. É assim, a gente está fazendo, nós do DAE, nós estamos fazendo justamente essa atualização da nossa portaria para a gente poder se alinhar melhor com a portaria, com a lei federal. Porque, assim, o que indica quem vai fiscalizar determinada barragem não é se além de ser estadual ou federal, é o tipo de uso da barragem. Por exemplo, o DAE, ele vai fiscalizar as barragens de usos múltiplos, ou seja, aquelas barragens que são usadas para irrigação, barragens para dessenetação. E, por exemplo, a ANEEL, ela já é um outro órgão fiscalizador, ela vai tomar conta das barragens que geram energia elétrica, assim como a ANM vai tomar conta das barragens de mineração. Obrigado, Alessandra. A segunda pergunta é do William Leandro Henrique Pinto, e essa eu vou me permitir eu mesmo responder. A Lei 14.066 redefine a altura desconsiderando a altura da fundação. O que isso influencia para o DAE e segurança de barragem? Algumas, antes enquadradas na PNSB, agora poderão se desenquadrar? Então, respondendo a sua pergunta, William, é o seguinte, isso é uma questão que a gente sempre questionou a ANA por conta disso, porque o que acontece? Primeiro, a grande maioria das barragens que nós fiscalizamos, que são barragens pequenas, em geral elas não têm projeto, são muito raras as que eles ainda guardam projeto. Então, não temos, sem projeto, condições de descobrir qual que é a profundidade da fundação. Então, nós sempre consideramos a altura da barragem entre o ponto mais baixo do talhão deslizante até a crista da barragem. E essa lei parece que foi feita, segundo me consta, pelo pessoal da CBDB, é que isso está em encontro a uma definição internacional, que a altura da barragem vai até o ponto mais baixo da fundação. Só que no caso de um rompimento, ela não vai romper até o ponto mais baixo da fundação, ela vai romper até o nível mais baixo do relevo, certo? Então eu acredito que a Lei 14.066, ela veio se tornar uma coisa um pouco mais lógica, tá? Então, para nós, ela não afeta nada justamente por conta disso. A grande maioria das barragens a gente não conhece o projeto. Agora, para a Alessandra, para a Ivone, uma pergunta aqui mais de definição. Roberto Polga pergunta, o que é atribuição formal? Bom, os nossos técnicos de atribuição formal são aqueles técnicos que foram nomeados pela diretoria e seus nomes saíram no Diário Oficial. Obrigado, Ivone. O Joaquim Castelo pergunta, como a fiscalização do DAE irá atuar perante as barragens cuja operação é compartilhada? Então, eu acredito que esta pergunta seria melhor encaminhada para a Alessandra. Se uma operação é compartilhada, como é que o DAE age? Bom, no caso de barragem compartilhada, o DAE procura conversar com todos os envolvidos e eles, em conjunto, eles elaboram o plano de segurança, se for o caso, se a barragem se enquadrar dentro da política nacional.
Obrigado. A próxima pergunta é do Nelson de Oliveira, da Araraquara Hidroanel Engenharia. Não é bem uma pergunta, é um comentário. O período de retorno para a barragem de 10 a 15 metros fica um pouco a desejar. Deveria haver uma diretriz melhor. Bom, eu mesmo posso responder isso. Nós estamos fazendo para essas barragens menores, e que muitas vezes se enquadram só pelo dano potencial associado, nós estamos planejando, como a Alessandra mostrou nos últimos slides, nós estamos estudando um PSB simplificado. Então, tem muitas barragens pequenas que não se enquadram nem pela altura, nem pelo volume, mas elas acabam se enquadrando pelo dano potencial associado, DPA. Então, para isso, nós estamos elaborando um PSB simplificado, e se conseguirmos, vamos ver se até o fim do ano nós publicamos esse PSB simplificado. Próxima pergunta da Karina Manfinato. Tem algum tipo de isenção deste plano em função da data de implantação das barragens? Exemplo, barragens implantadas há mais de 60 anos deveriam apresentar o PSB se enquadradas? Bom, essa eu acredito que a Ivone responderia melhor, né? Uma barragem com mais de 60 anos, ela tem que apresentar o PSB? Sim, uma barragem com mais de 60 anos, se for enquadrada, ela tem que apresentar o PSB. E, logicamente, como ela tem mais de 60 anos, provavelmente não vai haver plantas as-built, etc. Então, no PSB, todas essas características técnicas já serão revistas e já serão atualizadas. Obrigado, Ivone. E a próxima pergunta é para você também. O William Leandro Henrique Pinto, ele pergunta se os dados do estudo que você mencionou são públicos e como podemos ter acesso a eles? Sim, eles são públicos justamente porque no ano passado, em 2019, o Comitê de Barragens do Estado de São Paulo elaborou um relatório de segurança e nós, do DAE, fizemos toda a parte das barragens de múltiplos usos. E nesse relatório consta o link com todos os dados de cada espelho d'água. E complementando a resposta da doutora Ivone, se você tiver interesse, você pode entrar em contato conosco por aquele e-mail do CISP e nós disponibilizamos o link de acesso. Tá? A próxima pergunta também é para a Ivone. O William Leandro Henrique lhe pergunta como os municípios entram na questão de fiscalização dos barramentos. Há alguma iniciativa integrada entre municípios e DAE? Não. A fiscalização de cada barramento compete ao DAE. DAE é um órgão, uma autarquia do governo do estado de São Paulo. Então, os municípios não têm nada a ver com a fiscalização. Muito pelo contrário, os municípios, eles têm vários barramentos e o DAE acaba fiscalizando eles. A próxima pergunta é para o Tenente Lorenzon, é do William Leandro Henrique. Órgãos fiscalizadores devem dar ciência ao órgão de proteção e defesa civil das ações de fiscalização que constatarem a necessidade de adoção de medidas emergenciais. É o artigo 5º da Lei 14.066/20. Como tem sido essa conversa entre DAE e Defesa Civil sobre as barragens com necessidade de medidas emergenciais? William, boa tarde, obrigado pela pergunta, tá? Eu acho que é extremamente importante frisar agora que a atuação entre DAE e Defesa Civil Estadual, ela já é muito bem consolidada antes da atual atualização aí da Política Nacional de Segurança de Barragens, tá bom? Assim, o nosso relacionamento aqui no Estado, ele ocorre de uma forma muito tranquila, né? Então, quando a gente fala ali daquelas questões do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, você tem a certeza que os órgãos, né, as entidades públicas da administração direta ou indireta do Estado de São Paulo, eles já trabalham, já têm internalizado nos seus processos habituais questões referentes à Política Nacional de
proteção e defesa civil, e é o que ocorre, por exemplo, com o DAE. Então, a gente, em geral, dialoga aqui via canal técnico, né? Sequer há necessidade, para todas as ações que a gente vai desenvolver, de ficar subindo via secretário e descendo via secretário para chegar daqui até no DAE, ou do DAE para cá, e isso ocorre com diversos outros órgãos estaduais. Então, em geral, em canal técnico a gente desenvolve. Então, vou dar um exemplo para você, né? A gente realiza vistorias conjuntas, né? Então, são várias as vezes que nós aqui, em conjunto com o DAE, com o IPT, né? A gente vai a campo aí para fazer vistorias de barragens. Em geral, decorrem aí recomendações emergenciais que são destinadas ao prefeito municipal, né, quando a prefeitura é empreendedora, né, lógico, ou ao próprio empreendedor, e aí que a tomada de ações frente aos problemas que são encontrados devem ser iniciadas, tá bom? Continuando para o tenente ainda, o Gil Martini pergunta: poderia esclarecer a responsabilidade de execução do plano de contingência? Sim, posso esclarecer sim. A responsabilidade de execução do plano de contingência, o plano de contingência, a sua elaboração está prevista no artigo 8º da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Lá no artigo 8º são estabelecidas as competências do município, né? Então, uma delas é a execução de exercício simulado com base no plano de contingência municipal, tá bom? Então, a responsabilidade de execução do plano de contingência, ela é do município, assim como a responsabilidade de execução do plano de ação de emergência é do empreendedor, como decorre aí da PNSB. O Carlos Eduardo Melo, ele ainda pergunta para o tenente: a Defesa Civil sugere ou determina a utilização de sistema de alerta, alarme, que entenda ser mais eficiente para cidades densamente povoadas, por exemplo, São Paulo? Se sim, qual seria? Não, nós não sugerimos, porque nós não temos competência legal e nem técnica para falar sobre qual que é o sistema de alarme mais adequado para cada situação. O que a gente dialoga com os empreendedores é que eles promovam os estudos daquele sistema que vai ser melhor para aquele ambiente. A gente precisa entender que cada cenário de risco guarda as suas próprias características, né? Então, por exemplo, eu não tenho condições, né? Eu, como Estado, né? Eu estou olhando aqui para o território estadual, né? São diversas manchas de inundação aí pelo Estado. Então, eu não tenho, como Estado, condições de estabelecer um sistema específico. Por quê? Por conta justamente das divergências, das diferenças que existem em cada cenário de risco. Então, por exemplo, eu não posso orientar para que se desenvolva um aplicativo se a comunidade afetada está numa área que nem sinal de telefone tem, não tem internet. O aplicativo lá não será mais viável, né? Será que será, então, a sirene? Não sei. Então, a gente sempre concita para que o empreendedor desenvolva as suas pesquisas aí para selecionar o melhor instrumento, tá bom? Tá. Obrigado, tenente. Mais uma pergunta também, acho que direcionada a você, do Biratã Souza Dias. Ele pergunta se as barragens Billings e Guarapirangas possuem PAI e plano de contingência, apesar de serem uma área que é de geração de energia elétrica, né? Mas acho que você tem condições de responder. O Biratã, eu só preciso confirmar a informação aqui para você, porque eu não me recordo de cabeça, mas eu acredito que sim, viu? Nós temos em mãos aqui 95 planos de ação de emergência, tá? E esses 95 planos de ação de emergência, de diversos tipos de uso aí de finalidades para os barramentos, elas envolvem mais de 120 barragens do estado. Então, eu preciso só confirmar a informação, mas pelo que eu me recordo, sim, elas têm e a gente já recebeu aqui, tá bom? Se não me engano, são da EMAI. O Nilson Fomes continua perguntando ainda para o tenente: há uma integração entre a Defesa Civil Estadual e a Federal para eventos extremos? E qual a frequência? Sim, existe a integração. Isso decorre daquele conceito sistêmico que a gente falou aqui no início das nossas atividades, né? A integração, vou dar alguns exemplos para você, né? Então, recente, aí, 2019, tivemos uma missão lá em apoio à Secretaria Nacional de Defesa Civil, lá em Maceió, né? Está ocorrendo lá uma subsidência, um processo de subsidência, né? Colapso no solo lá em um bairro específico. Então, tivemos lá apoiando, né? Também tivemos como, de forma observacional, acompanhando as atividades desenvolvidas pelos nossos colegas aqui de Minas Gerais, quando o último evento de desastre com barragens. Estivemos lá acompanhando as atividades, tá? Também enviamos lá recursos para auxílio, né? Através do sistema estadual, né? O Corpo de Bombeiros sempre presente lá, para poder auxiliar nas iniciativas. Então, quando a gente fala de sistema
nacional, a gente está sempre atuando, tá? E esse sistema federal, especificamente, é quando todas as atividades são coordenadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ocorre bastante. Qual que é o mais comum, né? Essa coordenação de atividades. É a gente fazer um processo de intermediação entre um município que precise de algum recurso e os recursos disponíveis pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, a gente dialoga muito com a Secretaria Nacional. Existe, sim, de fato, a integração e ela é bastante constante. Eu não consigo dizer para você sobre números aqui, mas ela é muito constante aqui no nosso dia a dia. Obrigado, Tenente. A próxima pergunta é do Michele Bispo. Na nova portaria, haverá detalhes sobre o procedimento de descomissionamento de barragens? Com essa, me permita responder. Nós estamos preparando, em forma de informação técnica, IT, um procedimento de descomissionamento. Tá? E também informo que nós pertencemos, juntamente com a Defesa Civil, a CETESB e outros órgãos de fiscalização, nós fazemos parte do Comitê Permanente de Segurança de Barragem, implantada pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. E né, na área do comitê está sendo estudado esse descomissionamento. E o que informo para você é que, por exemplo, a área de mineração ela já tem um procedimento de descaracterização, tá? De descomissionamento em relação a barragens de uso múltiplos, e isso ainda está em elaboração. E acredito que até o fim do ano a gente tenha alguma novidade nesse aspecto. A próxima pergunta é do Fernando Galucci. Como ficam as barragens menores, que a grande maioria não tem projeto? Ivone, você gostaria de responder essa pergunta? Uhum. Sim. As barragens menores, como a maioria não tem projeto, e se forem enquadradas, elas terão que, os empreendedores terão que procurar um escritório de projeto e, durante a elaboração do TSB, esse escritório, através de uma equipe multidisciplinar, irá fazer o levantamento de todo o projeto da barragem. Então, já é uma oportunidade desse barramento ter um projeto e, quem sabe, nas próximas avaliações, classificações, essa barragem, ela, como já tem dados técnicos, características técnicas conhecidas, ela já tem uma pontuação melhor e talvez não precise nem apresentar o PSB, porque não se enquadrem em PA, em altura, em volume ou em cascata. Mas muitos barramentos do estado de São Paulo, muitos barramentos de múltiplos usos, eles estão enquadrados justamente por não terem dados técnicos. E quando não tem dados técnicos, como a Alessandra falou, se acaba tendo uma nota muito grande e sendo obrigada a apresentar o PSB. Obrigado. O Wagner Ferreira pergunta para o Tenente Lourençon. Na verdade, é mais uma solicitação de detalhamento. Ele poderia comentar mais sobre foco de segurança empreendedor e foco na emergência e defesa civil? Quais as principais ações de cada entidade? Sim, eu posso explicar. Deixa eu só voltar àquela primeira pergunta lá, né? A segunda pergunta. Então, nós temos aqui o plano de ação de emergência, os planos de ação de emergência relacionados às barragens de Guarapiranga e Billings, tá bom? Temos aqui disponibilizados já, inclusive as barragens são empreendidas pela EMAI, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a diferença, né? Então, se a gente olhar na Política Nacional de Segurança de Barragens, né? Você veja lá a destinação do plano de ação de emergência. Então, por que o foco o foco do PAI é na segurança? É na segurança do barramento, né? Então, ali o plano de emergência, ele precisa, né, identificar os possíveis cenários de ruptura, os possíveis problemas de operacionalização do barramento, que estão relacionados com as características técnicas da própria barragem, da sua condição de vida, o tempo de uso e etc., e propor, então, as ações para solucionar esses problemas. Então, o foco no plano de emergência é manter a segurança do barramento, tá? O foco do plano de contingência
é na emergência propriamente dita. O plano de contingência municipal, que é feito a partir da análise de um cenário de risco, ele é destinado a catalogar todas as instituições, ações, procedimentos e recursos que serão usados na emergência. Então, essa é a diferença, tá bom? Por que o foco é na segurança, porque o outro, o foco é na emergência. E quais são as principais ações de cada entidade? Então, eu vou imaginar aqui de cada entidade que está se referindo aqui a empreendedor ou defesa civil. Então, as principais ações do empreendedor referente ao plano de ação de emergência é conseguir realizar um plano de acordo com a atual norma, né, que considere todos aqueles elementos presentes no artigo 12, e ainda mais aqueles que são presentes nas normatizações dos órgãos fiscalizadores, logicamente, né, como essas normas são anteriores à atual PNSD, aquilo que não conflitar com a PNSD, isso é óbvio, né? Essa a principal atividade do empreendedor. Ter um plano de ação de emergência que seja de fato operacional, que seja um plano que de fato identifique os potenciais problemas com o barramento e identifique de forma clara quais são as alternativas de solução para esses problemas, tá? Assim como no município, né? A principal atividade do município é entender de fato a dinâmica do rompimento dessa barragem, toda a sua mancha de inundação e conseguir inserir nesse cenário do plano de contingência municipal todos os órgãos que de fato devem atuar no caso de emergência. Ainda para o Tenente Lourenço, a Simone Bernália Martins, ela pergunta: a Defesa Civil Estadual entendo que está bem alinhada. Agora, as defesas civis dos municípios possuem esse alinhamento? Parece que é mais uma provocação do que uma pergunta, né, Tenente? Não, eu entendo perfeitamente, né, a sua pergunta, porque, inclusive, é decorrente desse problema que nós somos muito concitados a atuar, né? A gente tem feito trabalhos aqui, como Defesa Civil Estadual, para levar uma cultura distinta aí, referente à Política Nacional de Segurança de Barragens para os municípios, né? Então, em muitos casos aí, o pessoal é muito arredio, e não só o município, viu? O empreendedor também. Então, o que a gente procura sempre é dialogar com esses dois atores aí, que são os mais interessados nesse processo de integração, para que ele atue de forma cooperativa, né? E, em geral, quando a gente é constado a fazer isso, a gente consegue. Mesmo que, quando a gente vai embora, né, parece que o cenário não melhora tanto em relação a essa dificuldade de integração, mas a gente continua exercendo essa atividade aí, tá bom? E não é por conta somente, né, da dificuldade do município, né? Ou o problema está com o município, ou o problema está com o empreendedor, você entende? Então, a gente consegue ver aí dificuldade nos dois lados, tá? Ou é o município que está deixando de fazer algo, vamos lembrar, né? Obrigatoriedade do município lá decorrentes da Política Nacional de Proteção Civil, ou é o empreendedor que deixa de fazer algo, as suas competências estabelecidas na PNSB. É um processo bem árduo. Então, o que a gente faz aqui também, né, nesse sentido? Quando a gente recebe um plano de ação de emergência aqui, a gente convoca todos os municípios inseridos na mancha de inundação e promove para eles uma capacitação sobre a legislação e sobre o processo de elaboração de plano de contingência, tá bom? A gente vai seguindo nessa levada aí e tenho certeza que aos poucos vão mudando essa cultura aí, vai ser bom para todo mundo, não há dúvida. Obrigado, Tenente. A próxima pergunta é de Fernando Galucci. Eu acredito que deva ser mais para a Alessandra. Ele pergunta: barragens pequenas, outorgas que não receberam carta do DAE requerendo o PSB, estão dispensadas ou devem fazer classificação para verificação se são enquadradas devido à elevada idade? A pergunta está um pouco confusa, mas acredito que dê para responder, né? Sim. Acontece o seguinte, toda barragem precisa de outorga. Então, no caso, o empreendedor ele tem uma barragem, independente do tamanho do maciço ou do volume do reservatório, ele entra no site do DAE para solicitar a outorga, ou se a barragem for muito pequena, pode solicitar a dispensa de outorga também. E nesse cadastramento que ele vai fazer para a outorga,
ele vai preencher lá o anexo 4 e indicar nesse preenchimento se a barragem dele tem ou não plano de segurança de barragens. Como a maioria, muitos ainda das barragens ainda não tem, o empreendedor vai marcar que é sem plano de segurança, porque apesar de que em alguns casos precisa fazer, ele ainda não tem. Então, acontece o seguinte, o empreendedor entrou no site do DAE, solicitou a outorga, e após isso, ele pode entrar em contato com o grupo de segurança de barragens através do e-mail, vou repetir, que é o cisbe@dae.sp.gov.br, e enviar as informações para a gente. E aí, a partir daí, a gente pode orientar melhor como que o empreendedor deve proceder. Agora, em relação a se a barragem é antiga ou a barragem é nova, isso não conta. O que conta é o tamanho da barragem, o volume do reservatório e o que tem à frente da barragem. Por exemplo, se a jusante da barragem, ou seja, depois da barragem tem habitação, tem população. É isso que vai contar para fazer o plano de segurança. Deixa eu fazer um comentário complementando a resposta da Alessandra. Teve uma vez que, numa inspeção de barragem, eu encontrei o vereador lá da cidade e ele comentou, né, que a barragem deles lá tinha mais de 60 anos. Ele comentou, você não caiu até agora, não cai mais, né? Eu fiz uma resposta, um comentário de uma forma bem irônica, né? Falei, olha, o senhor deve ter na faixa de uns 40 a 50 anos. Se o senhor não morreu até agora, o senhor não morre mais, né? Então, gente, ressaltando a resposta da Alessandra, idade da barragem não tem nada a ver, tá? Uma barragem antiga, uma barragem nova, se mal cuidada, ela pode cair do mesmo jeito como qualquer outra. A próxima pergunta é do Fernando Galucci, da Proconsult. As barragens enquadradas devem fazer a inspeção de barragens e as barragens não enquadradas devem fazer a inspeção de barragem e, em acusando anomalias, devem ser informadas ao DAE como? Ivone, gostaria de responder? Barragens não enquadradas. Uhum. As barragens não enquadradas, se elas não estão enquadradas, elas não são limitadas pela altura de 15 metros, pelo volume, pelo DPA alto e médio, ou por serem barragens em cascata. Se elas não estão enquadradas, elas não precisariam de inspeção de um órgão fiscalizador. Mas, por outro lado, por ser barragem, ela tem que ter uma outorga ou um cadastro. Geralmente é um cadastro justamente por serem pequenas. Tá? Ter um volume menor do que 30 mil metros cúbicos. E vamos também ressaltar que barragem, pessoal, é um patrimônio, né? Então, como patrimônio, merece ser bem cuidada. E nós estamos agora nesse Comitê Permanente de Segurança de Barragem, que tem no âmbito da CIMA. Existe um programa lá também que eles começaram a chamar de barragens órfãs, mas nós achamos que o nome adequado seriam barragens abandonadas, tá? Porque nós encontramos muitas barragens, seja de empreendedor particular ou seja de prefeituras, que elas estão literalmente abandonadas. Quer dizer, não se faz nada há décadas e décadas, né? Então, isso, com o tempo, ele acaba sendo um perigo, né, para a população que mora jusante, mesmo que o volume seja pequeno, que a altura seja pequena. Então, essas barragens vão merecer um cuidado especial mais para frente. Então, mesmo não havendo enquadramento, nós achamos que toda barragem merece ser bem cuidada. Essa pergunta aqui, ela é bastante complicada e eu acredito que a Ivone tem condições de responder. A sua pergunta, barragens que compartilham o mesmo reservatório, mas são fiscalizadas pela ANA e DAE, têm frequências distintas de SR e de RPB. Haverá atenção especial para esses casos? Olha, como a ANA ela tem a legislação dela e o DAE tem uma portaria estadual, e a portaria do DAE
ela diverge em alguns artigos, principalmente em relação à classificação ou em relação à entrega de inspeções regulares e especiais. Eu acredito que a ANA vai continuar fazendo as inspeções e fiscalizações através da portaria dela, da legislação dela, e o DAE através deles. Não tem nada que serão feitos juntamente. A próxima pergunta é da Franciele Bios, também direcionada para a Ivone. Apenas para confirmar, o as-built do barramento deverá ser concluído durante o PSB ou devemos apenas apontar sua necessidade? Devemos apontar o as-built, e como ele existe durante a elaboração de um PSB, uma equipe multidisciplinar, ele vai fazer o levantamento das características atuais, as-built. Então, e como não tem as-built, o as-built já acaba sendo, como é que se diz, classificado como não um documento e já acaba sendo, ganhando uma nota não muito boa, né, justamente por não ter esse documento. Mas a maioria não tem as-built, mas o as-built é necessário ter. A Franciele continua perguntando, nesse novo PSB simplificado, será tratado o aspecto da instrumentação mínima para pequenas barragens? Essa, para aliviar um pouco a carga da Ivone, deixa eu mesmo responder, tá? Sim, nós estamos planejando também fazer uma solicitação de instrumentação mínima para pequenas barragens, né? E para barragens maiores, obviamente, a instrumentação vai ter que ser um pouquinho mais elaborada. O Ricardo Bueno, Pádua, pergunta, poderiam explicar com um pouco mais de detalhes a questão dos prazos estabelecidos para regularização? Ivone, gostaria de responder? Pode repetir, por favor, Noboru? Ele gostaria de mais detalhes sobre a questão de prazos para regularização de barragens. Bom, o prazo que nós damos, regularização de barragens, você diz no sentido de apresentar toda a documentação. Então, geralmente, o prazo, assim que a gente verifica a localização de um barramento e os seus respectivos empreendedores, nós notificamos esses empreendedores e damos o prazo de 30 dias para responder o anexo 4, que seria o autocadastramento do barramento. Em função do autocadastramento, dessas respostas, o DAE verifica o enquadramento, verifica a classificação. Isso no prazo de mais ou menos uns 15 dias. Em função da classificação, o DAE entrega para o empreendedor um ofício solicitando um cronograma para a apresentação do PSB. O DAE solicita o cronograma justamente porque muitos barramentos têm como empreendedores órgãos, têm como empreendedores órgãos municipais, estaduais. Então, nesse caso, eles têm que fazer o levantamento de um montante de dinheiro para poder fazer uma licitação para o próximo ano. Então, a partir do momento que o DAE recebe um cronograma para elaboração do PSB, isso já é parte de um comprometimento do empreendedor com o órgão fiscalizador. E, geralmente, a gente não estabelece um prazo de, sei lá, 180 dias, etc.
a gente estabelece um prazo e a gente geralmente entende o empreendedor que vai ter que ir atrás de verba e, além de tudo, vai ter que gastar dinheiro no PSB, e a gente sabe que nós temos que ajudá-lo. Bom, obrigado, doutora Ivone. E, dado o prazo que nós mesmos nos estabelecemos, nós vamos fechar a nossa webinar. E, como eu disse no começo, todas as perguntas que nos foram enviadas, nós prometemos responder por e-mail. Então, aproveito agora para encerrar, agradeço a toda a equipe de fiscalização de segurança de barragem, que se empenhou muito para fazer esse webinar, e principalmente um agradecimento especial ao Adriano, da TI do DAE, e ao Charles, da assessoria de imprensa, o Tenente Lourençon, que nos atendeu prontamente o convite, e principalmente obrigado a todos que nos assistiram, e deixo aberto o nosso canal para recebermos sugestões, inclusive para próximos encontros. Eu acredito que esse aqui foi o primeiro, não resolvemos todas as dúvidas, deve ter deixado bastante dúvidas, né? E novamente, muito obrigado a todos. Tá? Uma boa tarde a todos.